Olá, meus amores, voltamos para mais uma aula do dia e a nossa aula de hoje é de história, tá certo? Antes da gente iniciar a aula, vamos pedir para que Papai do Céu abençoe a nossa aula, tá certo? Então, Papai do Céu, abençoa a nossa vida, a vida dos nossos coleguinhas e família e ilumina a nossa aula para que possamos aprender bastante nesse dia. Amém? Então, vamos começar nossa aula. E o assunto que a Pro trouxe hoje foi os bairros. Lembra que a Pro já trouxe aqui também os nomes dos bairros? Algumas pessoas já conheceram o nome dos bairros de vocês pesquisaram. E hoje a gente vai conhecer o porquê que tem bairro, né? O porquê surgiu. Então vamos com a Pro. Aí a Pro colocou uma imagem aí de um bairro, que vocês podem ver que possui várias coisas. Nesse bairro aí tem loja, tem banco, tem casa, tem prédio, tem igreja, né? Tem parque, né? Então, um bairro completo aí, né? Um bairro que tem bastante coisa. E você, sabe o nome do seu bairro? Eu quero saber quem sabe o nome do seu bairro aí. Aliás, você sabe o que são bairros e quais são os tipos? Será que existe só um tipo de bairro? Você sabe qual é o seu? A gente vai descobrir hoje. Então vamos comprar. As cidades são territórios muito grandes. Para poder organizá-las e localizá-las mais facilmente, os endereços foram criados os bairros. Por exemplo, a gente mora na cidade de Alagoinhas. Alagoinhas é uma cidade grande. Imagine se a nossa cidade não tivesse bairros. Como é que a gente ia localizar os endereços? Como é que as correspondências chegariam na nossa casa? Né? Como é que os nossos coleguinhas, quando pode, agora não pode, quem está de quarentena, mas quando a gente podia visitar os nossos coleguinhas, como é que a gente descobriu onde eles moram? Então, os bairros são para organizar a cidade, tá? Para que os endereços possam ser encontrados mais facilmente. Por isso que os bairros surgiram. Cada bairro, existem vários tipos de bairros, né? Cada bairro tem sua característica definida pelas pessoas que vivem nele, pelo local que se encontra e pela atividade existente ali. Então, existem vários tipos de bairros. Nenhum dos bairros são iguais aos outros, né? Cada bairro tem sua característica definida, tem pessoas diferentes que vivem nele. Então, tudo isso no bairro é definido pelas pessoas que vivem, pelas atividades que existem ali, pelo comércio que tem, se tem indústria, se não. Então, os bairros, né, têm suas características definidas pelas pessoas que vivem nele e pela atividade que existem ali. De maneira geral, né, os bairros, eles podem ter prédios, casas, comércios, escolas, hospitais, indústrias, igrejas. Então, vai ter bairros que vocês vão encontrar tudo isso, tá? Vai ter bairros que você vai encontrar tudo isso. Vai ter bairros que só tem casas e prédios, né? E alguns comércios poucos, como mercadinho, né? Tem bairros que já tem os hospitais, né, que existem hospitais, tem bairro que possui escola, né? Então, tem vários tipos de bairros. E tem vários tipos de bairros que existem tudo isso que a Pro falou aí agora. Tem outros que possuem menos coisas. Então, cada bairro, como a Pro falou, é definido pelas atividades que existem ali e pelas pessoas que moram ali. Sendo assim, alguns tipos de bairros são residenciais. Por exemplo, se vocês moram em um bairro que é residenciais, vocês vão encontrar casas e prédios, né? Porque possui somente casas e prédios, tá? Se vocês moram ou conhecem, por exemplo, o nosso comércio, né? Comerciais, quer dizer que naquele bairro se encontra lojas, bancos, farmácias, supermercado, né? Então, comerciais, ali é um bairro comerciais. Por exemplo, no centro, não tem um centro que a gente mora, aqui, desculpa, não tem um centro na nossa cidade, né? Se vocês forem no centro, vocês não vão encontrar ali banco,
farmácia, supermercado, loja de sapato, loja de roupa, perfumaria, joalheria, o que mais, gente, que a gente encontra no comércio? Vários tipos de loja, né? Loja de eletrodoméstico, loja de, deixa eu ver, de construção, né? Casa de construção. Então, assim, aquele comércio que tem ali na rua, não tem um centro que tem o comércio, ali também são divididos por bairros. Ali tem nome de bairros, e esses bairros são comerciais, porque ali possui lojas, bancos, farmácias e tudo que a gente precisa, né? Que a gente vai no comércio resolver as coisas, comprar. Então, ali é um bairro comerciais. Residenciais é que possui casas e prédios. Comerciais, onde a gente encontra as lojas, bancos, farmácias, supermercados. Industriais, sim, possui bairros também que são industriais. Esses bairros, eles são bem afastados dos centros. Então, eles ficam bem afastados de onde a gente mora, né? Onde ficam indústrias. Por que também? Lembra que a Pro falou que muitas das indústrias são, eles causam muita poluição? Eles causam tanto poluição sonora como uma poluição do ar e do solo. Imagine a gente morar perto de um lugar tão poluente. Então, as indústrias, eles são muito mais afastados dos centros e dos comerciais, né, dos comércios e das casas que a gente mora. Por isso, as indústrias são bem afastadas, tá? Então, existem também bairros industriais, onde ficam as indústrias. Tem bairros rurais também. Quando a Pro fala assim, rurais, o que é que vocês imaginam no bairro rural? Que a gente já falou, não foi sobre a zona urbana, a zona rural. O que é que vocês lembram quando é para falar assim, um bairro rural? Né? Um bairro rural, gente, é onde a gente possui plantações, animais, que a gente mais vê árvores, né? Não tem aquela natureza, aquela paisagem bonita, onde a gente encontra árvores, plantações, frutas no pé, que a gente encontra animais, que tem agropecuária. Então, esses bairros, eles são bairros rurais, tá? E tem um bairro misto, tá? Que possui também tudo um pouquinho de tudo que a Pro falou. Os bairros mistos, a gente pode encontrar prédios, casas, hospitais, comércios, podem possuir também pequenas indústrias, tá? São indústrias pequenas. Então, o misto, algumas das pessoas aqui, a maioria, podem morar em um bairro misto, que a gente vai encontrar um pouquinho de cada coisa naquele bairro. Por exemplo, aquele bairro vai encontrar supermercado, naquele bairro vocês vão ter prédios, mas também vai ter casa, vai ter hospital, vai ter escolas. Então, esse bairro misto é que possui um pouquinho de cada coisa, tá? Então, a gente possui, a Pro trouxe aqui, então, alguns tipos de bairro. Vamos lembrar? A Pro falou sobre o bairro residencial, que possui casas e prédios. A Pro falou sobre o bairro industrial, que possui indústrias. Os bairros comerciais, que possuem comércios. Os bairros rurais, que possuem paisagens rurais e também árvores, plantas e agropecuária, que são a criação de animais. E tem os mistos, que possuem um pouquinho de tudo que a Pro falou aqui. E então, a Pro já falou vários tipos de bairros. E aí, vocês analisando sobre o bairro que vocês moram, lembre aí tudo que possui no bairro de vocês. E vocês sabem aí qual tipo de bairro você mora? Qual tipo de bairro você mora? E agora, tente descobrir qual é a história dele. Você sabe qual é a história do seu bairro? Algumas pessoas aqui pesquisaram o nome do seu bairro, né? Como surgiu o nome do seu bairro. Às vezes é o nome de um escritor, de um cantor, de alguém que foi importante naquele bairro ou foi importante no mundo, né? Agora eu queria descobrir um pouquinho qual é a história dele. Qual é a história do seu bairro? Então, vocês não podem sair de casa, porque tem alguns métodos de pesquisa que a Pro colocou aqui. Os bairros trazem a história da sua formação, né? Todos os bairros, eles começaram com qual foi a origem, por que começou, né? E algumas das formas de pesquisa para a gente descobrir tudo isso é a origem dele, os moradores mais antigos que viveram nele e como desenvolveu.
Por exemplo, o bairro que a Pro mora aqui, a minha avó mora nessa casa. A minha avó mora aqui há aproximadamente quase 40 anos, né? 35 a 40 anos, aproximadamente. Então, ela foi uma das primeiras moradoras da rua, as moradoras da rua. Então, ela sabe como surgiu. Quando ela veio morar aqui, tinha poucas casas, poucos moradores, tinha mais o verde, que eram árvores, plantas, matos, né? Tudo isso a gente descobre também a história do nosso bairro através de pessoas que moram aqui há muito tempo, não é isso? Então, isso é uma forma de pesquisa também. Outra forma de pesquisar sobre o nosso bairro é através de mapas, jornais, documentos, revistas e, como a Pró falou, relato de pessoas que moram lá há muito tempo, né? A gente também tem um método um pouco mais rápido também hoje em dia, que é a internet, né? Vocês podem pesquisar. E a Pró ficou curiosa para saber como surgiu o bairro de vocês, né? Como é que surgiu, como é que deu origem. Então, eu queria que vocês fizessem a atividade de hoje sobre isso. Eu queria que vocês pegassem o caderno de vocês de história e falassem um pouquinho sobre a história e a origem do bairro de vocês. E mandem foto para mim, tá certo? Isso é para falar as mudanças que ocorrem ao passar do tempo. Os bairros, quando surgiram, eles possuíam pouquíssimas casas, né? Eles possuíam mais mata verde, possuíam, alguns não tinham água na torneira encanada, não tinha energia. Então, como é que surgiu isso? Né? E hoje em dia não. Hoje em dia, com o passar do tempo, tudo mudou. Os bairros ficaram mais, melhores, né? De certa forma. Hoje em dia, a maioria dos bairros são com ruas melhores, asfaltadas, não são mais na terra. Hoje em dia, vocês têm energia em casa, internet, tem água encanada. Então, ao passar do tempo, tudo mudou. A paisagem do lugar também mudou. Hoje em dia, possui mais casas, mais comércios. E antigamente não existia nada disso, né? Então, com o passar do tempo também, a mudança da paisagem do seu bairro mudou. E aí, o que a gente pode fazer para cuidar do nosso bairro? Gente, sabia que o cuidar do bairro é um dever da gente que mora lá? Então, os cidadãos devem cuidar dos seus bairros. Como que a gente pode fazer isso? Cuidar das ruas, cuidar das praças, cuidar dos parques, jogar lixo no lixo, né? Não desperdiçar água. Tudo isso contribui para que a gente possa ter um ambiente saudável. Outra coisa importante também, a gente está num período muito grande da dengue, né? Todo mundo sabe que é aquele mosquitinho que traz várias doenças para a nossa vida. E o que a gente pode cuidar também? Quando a gente cuida da nossa casa, cuida do nosso quintal, que a gente não deixa água parada, que a gente cuida das plantinhas, tudo isso contribui para a nossa saúde, para a saúde dos nossos vizinhos, para a saúde do nosso bairro, né? Porque assim, se tiver um mosquitinho da dengue aqui na minha casa, vai ter na casa da minha vizinha, vai deixar várias pessoas doentes. Então, quando a gente cuida do nosso lar, quando a gente cuida do nosso quintal, quando a gente cuida da nossa casa, da nossa rua, o nosso bairro será mais saudável e melhor para se viver, né? Eu acho que hoje essa aula foi bem legal. A gente falou sobre assuntos que vocês vão lembrar, vão refletir sobre o bairro, vai ter curiosidade de descobrir como é que surgiu o bairro de vocês, né? Então, eu sei que a gente não pode sair de casa, então a Pro não vai pedir que vocês perguntem aos vizinhos e aos moradores, só se vocês tiverem o número de contato deles. Vocês podem ligar, pedir pelo WhatsApp. Os pais de vocês, quem mora com vovó e com vovô também, pode saber da história perguntando. Então, é uma forma de matar um pouco a curiosidade de vocês, de descobrir como é que surgiu o bairro de vocês, né? Então, para descobrir também um pouquinho. Então, façam essa atividade no caderno de vocês de história e mandem a foto para a Pro, tá certo? A Pro vai pedir essa atividade 1 hora para vocês resolverem. Depois de assistir a aula, vocês vão colocar lá 1 hora para vocês responderem essa atividade e me mandar a foto. Gente, eu sei que tá meio complicado aprender assim, dessa forma. Então, quem tiver mais dicas de como melhorar na aula, se a aula está muito alta, se a aula
O que está acontecendo que eu posso fazer para melhorar a aula de vocês? Vocês me vão me falando que a prova vai mudando para melhorar a aprendizagem de vocês, tá certo? Beijinhos da Professande, até a próxima aula, fica com Deus.